No Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante nos disse: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Um clamor celestial. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Vimos nesta passagem o que dentro de pouco tempo estará se passando no céu. Aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, tem na sua mão direita um livrinho selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, no qual estão escritos os nomes de todos aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o livro mais importante do céu e da terra. É o título de propriedade da vida eterna. É o título de propriedade de toda a criação. É o título de propriedade que foi dado a Adão. Mas quando Adão e Eva pecaram, esse título de propriedade, Deus o tomou de volta, e por isso é que aparece na destra de Deus. Esse título de propriedade, para o tempo final, no último dia, será tomado por Cristo. Quando ele sair do trono da intercessão, onde ele esteve por 2000 anos, e mais o tempo que falte, em que ele estará nesse lugar santíssimo, intercedendo com seu próprio sangue, por todos aqueles que o recebam como o seu único e suficiente Salvador. Quando se completar o número da igreja do Senhor Jesus Cristo, que será quando tiver entrado até o último escolhido
que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então Cristo terá terminado a sua obra de intercessão como sumo sacerdote no céu, lá no templo de Deus, no lugar santíssimo, e sairá do trono de intercessão e se converterá no leão da tribo de Judá. Por esta razão, quando houve ali um ancião que esteve próximo de João e estava escutando a um anjo forte e que bradava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O ancião estava próximo de João. E João chorava muito porque não se encontrou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para tomar esse livro e abri-lo. E tem que ser um homem que tenha nascido aqui na terra, sem pecado, e que seja parente redentor do ser humano. E ali estavam os profetas. Porém, todos eles tinham vindo por intermédio da união de um homem e de uma mulher. Mas ali também estava alguém que não veio por meio de um homem e de uma mulher, Adão, mas que tinha pecado. Portanto, ele não poderia ser esse parente redentor que tomasse esse livro. Ele o teve e o perdeu. E onde Cristo estava? Ele estava no trono de intercessão, intercedendo pelos últimos que o receberiam como único e suficiente Salvador. E chega o momento quando o ancião viu que Cristo terminou a obra de intercessão e o viu saindo do trono de intercessão, como o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo no dia 10 do 7º mês, depois de ter realizado a obra de intercessão com o sangue da expiação do bode, conforme Levítico capítulo 16, versículos 1 em diante, e capítulo 23, versículos 26 até o 29. Quando o sumo sacerdote saía, notem bem, ele também mudava o seu labor. Ele saía diante do povo, colocava suas mãos sobre o outro bode, o bode por emissário, confessava os pecados do povo e os enviava para longe. E já de tardinha, e lembrem-se que é muito importante que fosse no tempo da tarde, quando ele terminava os trabalhos lá no templo, porque é no tempo da tarde que Cristo terminará os seus labores de sumo sacerdote no céu, no templo celestial. E conforme o programa divino, nós estamos no tempo da tarde, que corresponde ao Ocidente, ao continente americano, porque o sol se põe pela tarde e se põe no oeste, que é o território onde o sol termina o seu recorrido. E assim, no tempo da tarde, Cristo sairá do trono da intercessão, quando entre para formar parte da sua igreja, o último escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, quer dizer, nesse livro selado com 7 selos. E então, ele já será o leão da tribo de Judá, já não será mais o Cordeiro de Deus. Porém, João ouviu ao ancião
lhe dizendo: não chores. É que se não saísse, ou se não aparecesse um homem que reclamasse, que tomasse esse livro e o abrisse e realizasse a obra de reclamação e reclamasse tudo que foi criado, toda a criação, incluindo ao ser humano, tudo estaria perdido. Porque quando chega o ciclo divino para se realizar algo no programa divino, não pode ser em outro tempo. Tem que ser no tempo estabelecido por Deus. E João chorava muito porque se não aparecesse um parente redentor, tudo estaria perdido. Ou seja, que tudo voltaria ao nada. Tudo desapareceria. A criação completa deixaria de existir. Por isso é que é tão importante esse momento. Momento que está se aproximando no céu para se tornar uma realidade. Todas as coisas que ocorrem no céu, no templo celestial de Deus, logo depois se refletem no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. O ancião conhecia o programa divino. João não sabia, não conhecia o que ocorreria. Então ele disse para João: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro. E quando João olhou, quando o ancião lhe disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, quando João olhou, ele viu Cristo, ele viu o Cordeiro de Deus, o mesmo do qual João Batista dissera: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, o ancião ali o apresentou como o leão da tribo de Judá. João o viu como ensanguentado, pois ele estava saindo do trono de intercessão. Quando uma pessoa observa no Antigo Testamento ao sumo sacerdote saindo do trono de intercessão, onde tinha entrado com o sangue do bode, era normal que o visse ensanguentado, porque ele esteve realizando a obra de intercessão com sangue, o sangue do bode. E João viu a Cristo ensanguentado, com seu próprio sangue. Porém, havia ocorrido uma mudança. Ele já era o leão da tribo de Judá. Portanto, a mudança havia sido realizada nele. Porém, ele ia mudar as suas vestimentas mais adiante. E então se converterá no leão da tribo de Judá. Tomará o livro, o abrirá no céu e realizará a obra de reclamação. Quando ele reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. O que quer dizer? Cada pessoa que o recebeu como Salvador, e ele com seu sangue a limpou de todo pecado. Cristo, com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, redimiu a terra e ao ser humano. Portanto, a terra será reclamada por Cristo, assim como cada crente em Cristo será reclamado neste tempo final. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Esta será a obra de reclamação, não na sétima etapa ou era da igreja, mas na etapa da era da pedra angular, que é uma era eterna.